Paz do Senhor sobre a tua vida. Que especial nós começarmos mais um culto, né? E eu particularmente estou muito feliz que hoje nós tivemos início a mais uma casa de integração. Então, como a pastora Carla falou, então, se você está chegando ou você talvez no ano passado não conseguiu fazer, justamente, não é que você faz, você é obrigado a se tornar membro, mas nós gostaríamos muito que você participasse, que você entendesse sobre o que nós cremos, como que nós nos organizamos como igreja. Isso é tão especial para você saber aonde você está firmando os seus passos. Hoje, quando eu estava vindo de manhã, e praticamente toda vez que tem classe de integração, eu lembro de uma música que a gente canta aqui na igreja com bastante frequência, que ela fala sobre meu firme fundamento. E você vai lembrar que ela fala assim: Cristo é meu fundamento, sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro, eu posso me alegrar. Minha casa em ti edifiquei, estou seguro, em ti eu vencerei. E mais no final fala assim: minha fé está em Cristo, nunca me desamparou. Fiel em todo o tempo, ele nunca falhou, jamais, jamais. Amém? E nisso é uma das bases sólidas, quando nós conhecemos primeiramente quem é Jesus, e logo em seguida nós sabemos aonde nós estamos firmando os nossos passos, aonde nós estamos firmando, nossas casas estão sendo firmadas. Isso vai te dando solidez para que você possa vencer. Eu quero te convidar você a abrir tua Bíblia ali no Salmo 1. Baseado nisso, né, no mês passado a gente ministrou 4 domingos sobre guardando o coração. Agora no mês de julho nós estaremos estudando essas verdades tão preciosas na casa de Deus, nas nossas células. Semana passada o pastor Rudy nos falou sobre a esperança, que ela não nos decepciona, que ela não nos abandona. E baseado em tudo isso que a gente já conversou, não tem como não falar sobre o Salmo 1. O Salmo 1 é um dos salmos que é muito difícil um ano que eu não ministro sobre ele, e cada vez Deus me fala novas verdades, porque o Salmo 1 ele é o início, né? Os salmos eles são divididos em 5 áreas, e principalmente o do 1 até o 42, ele fala justamente sobre uma exortação, ele fala justamente sobre algo que sobre permanência, sobre perseverança. E nessa noite eu quero te convidar a você ir para esse lugar de perseverança que nós temos na palavra do Senhor. E a palavra nos diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhagens não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Em outras versões fala prospera. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar? Jesus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor já falou conosco por meio dessas canções, por esses hinos que exaltam o Teu nome. Mas nessa noite nós pedimos, ó Pai, uma nova porção, Pai. Aumenta, alarga os nossos corações. Nós queremos ser capazes de Te ouvir e declarar que o nosso coração é uma terra fértil, onde a Tua palavra tem poder para ser semeada, Senhor, e ela frutificará, Senhor, não apenas em nós, mas nossas famílias e nas pessoas perto de nós. Senhor, eu quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos que está aqui nessa noite, para que eles tenham a convicção que nesse dia o Senhor está nos chamando para sermos plantados junto à Tua casa, sermos plantados em uma terra fértil, Senhor, e os Teus ribeiros de águas vivas, o Teu renovo vem sobre nós, rega as nossas raízes, firmeza para prosseguir, sem olhar para trás e sem nos desviarmos. Pai, nessa noite nós oramos para que o Teu amor invada os nossos corações, invada as nossas mentes e nos dê a plena convicção de quem nós somos em Ti. Eu oro e eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos que está aqui. Também oro pelas nossas crianças que estão sendo ali ministradas. Que a Tua graça venha sobre elas, ó Pai. Que as raízes profundas sejam criadas, geradas no coração delas. Em nome de Jesus que nós oramos e desde já agradecemos. Amém. Amém. Sabe, queridos, nós falamos sobre guardar o nosso coração e o Salmo 1 nos fala sobre permanecer, sobre nós estarmos nesse lugar.
Esse lugar, porque nós precisamos guardar nosso coração na presença do Senhor, mas as raízes firmes, as raízes sólidas, o Senhor é quem vai nos dar a força. E talvez nessa noite você continua regando o teu coração, continua sondando o teu coração para saber onde está teu coração. Tenho certeza que essa noite o Senhor quer falar não apenas para você, mas Ele quer mostrar que existe um caminho muito claro. É interessante que o livro de Salmos, principalmente o Salmo 1, ele liga muito bem com o livro de Provérbios, que várias vezes nós encontramos um contraponto entre o justo e o ímpio, entre aquele que teme ao Senhor e aquele que não teme, entre aquele que escolhe fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer e aquelas pessoas que fizeram outras escolhas. Então, por isso que nós precisamos saber que há uma diferença quando você escolhe permanecer na casa do Senhor. Há uma escolha quando eu e você escolhemos permanecer nesse lugar. E esse salmo ele é o primeiro bloco, um bloco de confrontação e de reflexão que nós temos no livro de Salmos, que vai do Salmo 1 até o 42, se não me engano. E a primeira verdade, o justo vigia as influências que alimentam a sua alma. Versículo 1, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então perceba que há uma progressão. Primeiro ele ouve um conselho, logo em seguida ele imita uma conduta, logo depois ele se assenta em uma mesa. Você nota que isso fala sobre amizades, isso fala sobre relacionamentos, e eu não estou falando necessariamente ruim ou bom. Primeiro você ouve falar de um Deus, para depois você começa a imitar a conduta, quando você começa a vir para a casa de Deus, e depois você se assenta na roda de pessoas que amam a presença de Deus, como nas células, como nós nos reunimos, amém? Mas também ali nesse texto ele fala sobre uma postura, sobre ouvir conselhos que não são sábios, de imitar condutas desse mundo e também se assentar na roda dos escarnecedores. Dependendo da versão, esse escarnecedor vai aparecer, se você for olhar a tradução desse hebraico, ele fala sobre aquele que zomba daquilo que é sagrado. Então nós precisamos cuidar com aquelas pessoas, com falsos profetas, com pessoas que querem nos tirar daquele lugar, nos tirar do lugar que é da presença de Deus. Ou seja, ninguém começa uma vida em Deus ou uma vida mundana sem fazer alguns passos práticos. Primeiro você abre espaço, seja para a voz correta ou para a voz errada. Você abre espaço no teu coração, na tua mente, seja para a palavra de Deus, para as coisas de Deus ou para as coisas desse mundo. Novamente esse paralelo que nos faz nós enxergarmos. Depois a gente começa a se acostumar. Quando você aceitou Jesus, algo precisou mudar, algo você precisou se acostumar com quem xingava, não xinga mais, quem era adúltero não é mais adúltero, quem era pecador não é mais pecador, quem era ladrão não seja mais ladrão, amém? Como diz a palavra de Deus, quem blasfemava começa a ter um novo cântico de exaltação ao Senhor, amém, queridos? E você vai se acostumando a viver no corpo de Deus. Mas também o outro ponto, você vai se esfriando, você vai se afastando da comunhão, você vai pouco a pouco deixando de permitir que o seu coração seja pastoreado no lugar certo, que é por meio das células, por meio do culto, por meio do devocional, por meio da reunião de oração, e pouco a pouco algo vai entrando no teu coração. De novo, eu estou te falando sobre dois caminhos, duas condutas que você tem o livre-arbítrio para entender e fazer. E depois, quando você percebe essa nova realidade já está instalada, seja do lado bom ou seja do lado ruim. Amém, queridos? Quando você vai andando com pessoas sábias, você vai se tornando cada vez mais sábio. Tem um conselho que uma vez me disseram, e quem trabalha muito com essa parte de negócios fala: seja o mais burro a sentar na mesa. Sente-se com pessoas que sabem mais do que você. Sente-se com pessoas que já avançaram mais para que você aprenda mais, para que você se torne sábio do ponto de vista natural, mas que você também se torne sábio do ponto de vista espiritual. Senta com teu líder, senta nas células, tem esse tempo de também você na tua casa abrir a tua palavra e ser movido por essa verdade. E é nesse lugar, quando minha mente e meu coração estão cheios da palavra de Deus, que eu começo a entender que nem todo conselho vem de Deus, que nem toda companhia fortalece a fé e que nem toda influência parece perigosa no começo.
as coisas vão andando, as coisas vão indo para um caminho longe. Em 1 Coríntios 15:33, é um versículo bastante conhecido que fala assim: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. E depois, muitos séculos depois, teu pai, tua mãe falaram isso para você, e você com certeza vai falar isso para os teus filhos: me diga com quem andas, eu te direi quem és. E essa é uma verdade. Me diga com quem você tem andado, qual comportamento você tem copiado, quais posturas, qual palavra, qual linguajar, e você vai ver quem você vai se tornando pouco a pouco. Então hoje, mais do que nunca, nós precisamos vigiar quais são as nossas influências, aquilo que ocupa um lugar no teu coração, as pessoas que você abre o teu coração, as influências que estão governando a tua mente e o teu coração. Ao longo do mês de junho nós falamos muito sobre isso, sobre aquilo que governa os nossos corações, né? Que os nossos corações são fábricas de fazer ídolos, como diria João Calvino. Então nós precisamos constantemente sondar e olhar para as nossas raízes. Raiz é onde raramente ninguém vê. Peguei uma imagem, então, para que ela fosse visível, mas uma boa raiz, ela cresce para baixo. Uma boa raiz, ela cresce no silêncio. Se você já fez aquele exercício, ou o teu filho fez recentemente, de colocar um feijãozinho no algodão, você vai ver que primeiro nascem as raízes, para depois ele crescer, para depois ele começar a futuramente frutificar, se estiver no solo sólido. Então cuide das suas raízes, que elas podem te levar para as águas do Senhor, e elas podem te levar para lugares de amargura, de rancor e longe da presença do Senhor. É nesse lugar que eu e você, nós precisamos aprender a nos posicionar, que fala assim: feliz aquele que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Talvez nessa noite, Jesus e o Espírito Santo de Deus começam a sondar o teu coração e ver que talvez essa amizade não frutifica mais, talvez aquilo que você está olhando na internet não frutifica você, aquilo que você está lendo não está mais frutificando, não está mais fortalecendo as tuas raízes. E é por isso, meu irmão, minha irmã, com muito amor e como pai espiritual dessa casa, eu preciso dizer: hoje é dia de você se posicionar, hoje é dia de você se prontificar. Essa semana eu estava vendo uma postagem que vocês devem ver que lá na África, volta e meia, acontece aquelas rebeliões onde eles fecham as igrejas, queimam as pessoas vivas. E eu vi uma foto de um pastor indo para a igreja, e pena, eu esqueci de colocar essa foto, e ele estava com a Bíblia na mão e um fuzil na outra mão. Em tempos de batalha nós precisamos ser sábios, nós precisamos ser vigilantes. É aquele pastor falando: eu vou ensinar as pessoas a amarem a presença de Deus, mas eu vou dar a vida pelas minhas ovelhas, e ninguém vai entrar nesse arraial, ninguém vai ferir as minhas ovelhas. Da mesma forma, você, pai e mãe, não permita que seus filhos sejam feridos, não permite que o mundo feira o coração, a mente e os princípios de fé que nós temos na palavra de Deus. Então nós, como bons homens e mulheres de Deus, precisamos pegar a nossa armadura da fé e pegamos a espada do Espírito, e nós precisamos nos posicionar a cada dia, para que, como diz Provérbios 13:20, quem anda com sábios se torna ainda mais sábio, mas quem anda com tolos sofrerá as consequências. Então, nessa noite, para onde as suas raízes estão indo? Aonde as suas raízes estão se fixando? Aonde que você tem ouvido? Aonde você tem permitido que pessoas falem ao teu coração? Quais têm sido as vozes mais influentes na sua vida? E isso vai determinar se você vai ter sucesso ou fracasso, seja na tua vida pessoal, seja na tua vida profissional, ou seja na tua vida espiritual. Nós precisamos de tempos em tempos olhar, porque raízes saudáveis começam quando nós aprendemos filtrar aquilo que entra. Vou repetir: raízes saudáveis começam quando nós aprendemos a filtrar aquilo que entra sobre os nossos corações e sobre as nossas mentes. Segunda verdade, as raízes crescem no secreto. Versículo 2: pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então aqui você vê um contraste forte, mais uma vez. Então ele dá um conselho, Davi dá um conselho: cuide com quem você anda, cuide com quem você abre o teu coração, cuide com quem você senta à mesa, em volta da mesa. E ali você fala assim: pelo contrário, faça algo diferente. Antes de tudo, seu prazer, o meu prazer precisa ser o quê?
meditar na palavra de Deus. É nos debruçar na palavra, temos satisfação, né? E nessa lei medita de dia e de noite. Então, para você e eu sermos plantados no Senhor, para que você tenha frutos extraordinários no Senhor, que nós iremos falar nas próximas semanas, a base sempre vai ser as raízes, aquilo que cresce por meio do devocional, aquilo que cresce por meio das orações, aquilo que cresce por meio das lutas, das dores, das incertezas. Amém, igreja? É esse lugar que eu e você precisamos entender, que a oração sustenta o invisível, a palavra alimenta o nosso interior, a meditação molda o nosso pensamento e a constância cria estabilidade. O Senhor nos chama para criar em mim um coração puro. Eu li 2 semanas atrás, e renova dentro de mim um espírito estável. Como diz Salmo 51, Davi, quando ele cai, quando ele peca, ele vai escrever um versículo. O Salmo 51, ele fala: cria, Deus, uma estabilidade nos meus pensamentos, cria em mim estabilidade nos meus pensamentos. E isso é uma oração que eu e você precisamos fazer todos os dias. Se você está sem foco, se você está sem direção, se você não sabe o que fazer, você não sabe o que falar, então você vai orar para o Senhor e pedir: Senhor, cria em mim profundidade na Tua palavra, cria em mim raízes na Tua palavra. Quando você vê algo que está realmente plantado no solo, ele não é fácil de ser arrancado. Amém? Quando você precisa, e muitas vezes, algo que me surpreendia, hoje eu moro em apartamento, mas por muito tempo eu morei em casa, e eu não sou um exímio cuidador de jardim como meus pais são. Sou um fracasso nisso, é um dos motivos de a gente ter mudado para o apartamento. Temos 4 plantas lá que estão sobrevivendo em vaso, então glória a Deus ali, mas mais do que isso eu não tenho. E eu lembro a primeira vez que eu fui arrancar um mato na primeira casa, era um matinho assim, sei lá, pequenininho, sem vergonha, fui puxar, e aquele negócio não sai? E puxa, e não sai, e não sai. Não, agora imagina que um cara de 2 metros de altura vai perder por um negocinho. Peguei uma pá e fui cavucando aquele negócio. Sem brincadeira, acho que a raiz era o triplo do tamanho dela. Eu não sei qual das ervas daninhas, não sou. Depois qualquer coisa, tem os agrônomos de plantão, não vou perguntar para o Rodrigo dessa vez, tá? Né? As raízes são firmes, por isso que eu mesmo com força não consegui arrancar. Mesmo com força. Quando você escolhe ter raízes firmes no Senhor, pode ser que para cima seja pequeno, pode ser que para cima ainda não tenha frutos, pode ser que para cima ainda algo não aconteceu, mas no profundo você está sendo plantado e firmado na casa do Senhor. Quando vem os dias maus, quando vem as incertezas, quando vem o diabo tentar roubar a raiz do teu coração, você persevera, porque você está firmado no Senhor. As suas raízes estão sendo crescidas, estão sendo aperfeiçoadas e elas estão se alargando cada vez mais e mais, e é esse lugar que eu e você precisamos estar. Amém, igreja? Você está comigo? Você entende essa verdade? O segredo de uma vida firme em Deus não é uma intensidade momentânea, não é medida por quantas vezes eu falo glória a Deus e aleluia, mas sim medida na minha profundidade, na minha conduta diária, principalmente quando vem os dias maus, principalmente quando vem a confrontação, quando vem a correção, quando vem as dúvidas. É nesse lugar que você vai declarar se a tua fé está firmada em Cristo ou nas coisas desse mundo. Jeremias 17, 7 e 8 fala assim: bendito é aquele que confia no Senhor e cuja a esperança está no Senhor. É porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes, e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. E o versículo 8, ele fala isso: não se perturba e não deixa de dar o fruto. Coloca a mão sobre o teu coração e fala assim: no tempo de seca, as minhas raízes estarão firmadas no Senhor, eu darei o fruto, e eu não temerei o dia de amanhã. Você pode dar uma linda salva de palmas a Jesus, tomando posse dessa verdade. Você nota que a estabilidade dessa árvore de Jeremias, você nota que a estabilidade dessa árvore de Salmos 1, ela não está nas condições externas, ela não está no calor, ou no adubo, ou na água, ela está no solo onde ela é plantada. E nessa noite, meu irmão, minha irmã, uma noite de Santa Ceia, onde nós renovamos a nossa aliança para com Cristo, nós precisamos entender que Deus tem para você e para mim raízes profundas,
para que os frutos sejam permanentes, amém? Para isso significa maturidade espiritual, e maturidade espiritual não é viver sem lutas, mas sim continuar firme quando as dúvidas, quando as lutas, quando as tempestades chegam. Isso é a maturidade que Deus espera de você e de mim. E a estabilidade do cristão, ela nasce no secreto. A maturidade espiritual nasce na meditação da palavra de Deus. A profundidade, ela cresce justamente na comunhão real com Deus, mas também com o seu povo. E as raízes fracas, elas produzem uma fé reativa, instável, superficial. Uma fé religiosa é uma fé que por qualquer coisa ela foge, por qualquer coisa ela duvida, por qualquer coisa ela se fecha, ela está sempre reativa, sempre acha que alguém está pronto para destruir a vida dela, mas quando eu estou firmado no Senhor, eu consigo ter constância, eu consigo ter estabilidade no Senhor. E por isso que eu preciso te fazer uma pergunta, que ao longo desse mês, talvez você ainda não começou a leitura do Novo Testamento, talvez você começou e parou. Como pastor dessa casa, eu quero te animar. Recomece essa caminhada, recomece a amar o Senhor, recomece a fazer o teu devocional, recomece a uma vez por semana ter um tempo na tua casa com os teus filhos para falar do amor do Senhor, para abrir a palavra. Se os teus filhos estão aqui no Kids, no Teens, você pergunta: filho, filha, o que você aprendeu hoje lá na salinha? O que você aprendeu hoje na escola? Se teus filhos estão no jovens ou nos adolescentes, chama teus filhos e pergunta: filho, filha, o que você aprendeu nessa noite? E medite e ajuda a esclarecer essa verdade no coração dela, amém, queridos? Esse é o nosso papel, é meditar, se aprofundar, e eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado quando o teu filho falar sobre uma verdade que ele ouviu na palavra de Deus, quando ele escutou ali no Kids, no Teens, e você fala assim: puxa, é verdade. Quanto tempo que eu não escuto essa verdade? Há quanto tempo eu não tinha percebido que Deus está no controle, que em Deus eu posso todas as coisas. E é esse o lugar que nós precisamos entender. Terceira verdade: raízes profundas produzem fruto no tempo certo. Versículo 3, ele é como árvore plantada, quer dizer, eu e você somos como árvores plantadas junto a uma correia de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido, ou tudo o que fizer ele prosperará. Você nota que é muito parecido com aquilo que nós vemos em Jeremias, como a palavra de Deus ela vai reafirmando os mesmos conceitos para que você tome posse dessa verdade, para que você creia na verdade do Senhor. E esse Salmo 1, Jeremias 17, ele não fala sobre uma árvore apressada, ele não fala sobre uma árvore que saiu correndo ali em meio as indecisões, mas sim algo que está sendo plantado, alimentado, cuidado junto às águas do Senhor. O fruto sempre será uma consequência de uma raiz firmada no Senhor. Então, você nota que essa árvore de Salmos 1, assim como eu e você, a ânsia dela não é em produzir frutos, mas sim em firmar as suas raízes. Sabe, queridos, em um mundo muito performático, semana passada eu estava atendendo uma pessoa no trabalho e ela está meio desviada dos caminhos do Senhor, e ela falou assim: olha, eu não aguento mais esse evangelho de alta performance. Eu falei: o que é esse evangelho de alta performance? Porque agora tudo virou alta performance, né? No mundo empresarial. Eu falei: o que significa? Ela não é aqui, ela é de outro estado. E ela falou assim: sabe aquele evangelho que nunca você pode estar mal, nunca você pode deixar de fazer um devocional, nunca você pode chorar, nunca você pode pedir ajuda, sempre eu tenho que estar perfeito, eu sempre tenho que estar bem, eu sempre tenho que... Todo mundo da célula já leu 8 capítulos da Bíblia, eu estou ainda começando o primeiro e eu comecei a me sentir mal, eu saí. E eu não me encontrei mais. Sabe, queridos, aonde nós nos perdemos no Evangelho, onde nós esquecemos das individualidades das pessoas, de entender que cada pessoa tem uma questão e ela precisa ser abraçada, ela precisa ser servida, ela precisa ser caminhado, e você e eu precisamos ajudar essas pessoas a entender e desenvolver uma maturidade em Deus. Eu não posso comparar um recém-convertido com alguém que já ama o Senhor e já caminha com o Senhor há 20, 30 anos, amém? É a mesma coisa eu comparar, pedir que o meu filho Eduardo faça a mesma coisa que eu faço. Porque, ele tem o mesmo DNA que o meu, então ele tem que fazer a mesma coisa. Não, ele tem 4 anos, eu tenho 42, né? Eu tenho um pouquinho mais de idade do que ele. Então, claro que eu vou saber fazer outras coisas
que ele não sabe fazer e está tudo bem, mas eu vou ensinar ele e a Elizabeth a crescerem, a amar a presença do Senhor e fazerem coisas que nós hoje sabemos fazer como adultos. Então, cabe a você abrir o teu coração para o teu líder. Eu tenho certeza que ele vai te acolher, ele tem certeza que ele vai te abraçar e vai falar assim: meu filho e minha filha, não se perca no meio da caminhada, me permita te ajudar. Por isso que nós amamos tanto as células, porque é nesse lugar de comunhão, esse lugar de pastoreamento, esse lugar de discipulado, onde nós somos fortalecidos. E quando vem as tempestades, quando vem as dúvidas, e nós começamos a entender que nós não precisamos idolatrar o fruto. Nós não precisamos entender e ficar vendo, olha, minha célula já multiplicou 10 vezes, no nosso culto, a gente está no 5º culto, nós estamos na 3ª classe de integração. Não, o Senhor nos chama para ter raízes, para serem firmadas, para que elas sejam corretas, para que elas sejam vivas, para que elas sejam nutridas do Senhor. E quando você faz todas essas etapas, quando você cuida das suas raízes, quando você cuida dos seus fundamentos, está plantada junto às águas do Senhor, aí o fruto é uma consequência, aí sim o milagre é uma consequência, aí sim a prosperidade é uma consequência, mas não é o ar que nós respiramos, amém? Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, e tudo aquilo que Ele possa vir a nos dar é lucro aqui nessa terra, e é esse lugar que eu vou invertendo as prioridades, devolvendo a prioridade para a palavra de Deus, devolvendo a prioridade para o Jesus como nosso Senhor e Salvador. Eu começo a devolver a prioridade. Hoje nós estudamos a classe de integração sobre o novo nascimento, você ter a plena convicção que o teu nome está escrito no livro da vida, para quando um dia os teus olhos se fecharem aqui nessa terra, você abrirá os teus olhos diante do Pai eterno, e Ele vai falar: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É isso que vale a pena, igreja, é isso que vale a pena nós estarmos todos os nossos dias investindo nosso tempo, firmando as nossas raízes, investindo nosso tempo, nossos recursos e nossa adoração apenas na palavra do Senhor. É esse que vai nos ajudar a entender, porque o fruto ele sempre virá no tempo certo. Eu quero lembrar de 2 personagens que nós ministramos na série da semana do mês passado. Um foi José, e ele passou por todo o processo antes de receber os frutos. As raízes dele estavam firmadas no Senhor antes dele receber os frutos. Davi, ele foi moldado no meio da perseguição, moldado em tantas oposições, na espera, e ele foi aprovado. Os jovens estão estudando sobre Daniel. Daniel foi para a cova dos leões, então ele foi moldado naquele lugar de vale, de morte, de jejum, de intensidade, mas ele no tempo certo foi aprovado pelo Senhor. Então, homem, mulher de Deus, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena amar o Senhor, vale a pena gastar os nossos dias na palavra do Senhor, e é por isso que nós entendemos João 15:5, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E é isso que nós precisamos nos lembrar, tudo vem do Senhor e tudo volta para o Senhor. E sabe, querido, tudo aquilo que Deus quer fazer, e eu tenho certeza que Deus tem algo lindo para a tua vida, são planos de paz, como diz Lamentações, são planos de prosperidade sobre a tua vida, mas tudo passa por esse processo, pelo tempo de você saber esperar, pelo tempo de você abrir teu coração no lugar certo, para você fazer novas escolhas e, acima de tudo, meditar na palavra de Deus. E a 4ª e última verdade: sem raízes, a vida vira uma palha. Versículos 4-6, os ímpios não são assim, porém são como palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então aqui ele apresenta um contraponto. De um lado eu tenho uma árvore frutífera, uma árvore com raízes firmes, com frutos que dão fruto no tempo certo. Do outro lado eu tenho um bando de palha que fica indo de um lado para o outro, sem razão, sem motivo, sem valor nenhum. Se você for para comprar, para você plantar na tua casa, você prefere comprar um saco de palha ou você prefere comprar uma árvore frutífera que vai te dar frutos? Da mesma forma, a nossa vida precisa ser assim. Jesus precisa olhar para a tua e para a minha vida e falar: filho meu,
Cuida das tuas raízes. Filho meu, filha minha, por mais difícil que seja, não desista da caminhada. Filho meu, filha minha, resista ao dia mau, porque eu estarei com você em esse lugar. E nós precisamos entender que a palha, ela é leve, ela é seca, ela é levada pelo vento, ela não frutifica, ela não permanece. Então, enquanto a árvore está firmada, a palha está solta. Essa semana eu estava numa empresa, em uma advogada, que a gente está fazendo todo um processo de readequação. E a advogada, ela falou sobre algo que eu achei muito interessante. A gente está fazendo algo que chama compliance, né? Quando a gente organiza todas as leis, os procedimentos dentro da empresa. E essa advogada, eu gostei muito que ela falou assim, olha, quando a gente começa a trazer ordem, quando a gente começa a trazer as leis, quando a gente começa a trazer algumas condutas, a gente acha que a gente está sendo colocado dentro de uma jaula. E daí as pessoas tudo abaixando a cabeça, né? Que agora daqui para frente não pode mais fazer do jeito que eu queria. É uma jaula. Mas ela falou assim, mas imagine você dentro dessa jaula. E agora você não está mais aqui no teu ambiente de trabalho, você está justamente no meio de uma savana da África e tem 4 leões famintos em volta de você. E você está dentro dessa jaula. Você continua querendo sair dessa jaula ou você começa a agradecer, louvar a Deus que está dentro dessa jaula? De um mundo que nós estamos hoje, a palavra de Deus é que nos protege. No mundo de corrupções, é a palavra de Deus que te protege. No mundo de incertezas, de desejos carnais, é a palavra de Deus que nos protege. De nós entendemos, o leão está ao derredor, esperando para quem ele possa dragar. Isso é bíblico. Então eu e você precisamos olhar para a palavra do Senhor e falar assim, Senhor, eu não vou secar. Senhor, eu quero a tua lei. Senhor, eu quero as suas verdades. Senhor, eu tomo posse de tudo aquilo que o Senhor já me deu. Senhor, tira de mim todo o senso de não pertencimento, tira de mim todo o senso que eu acho que eu posso ter uma vida livre longe da tua palavra, que eu posso ser feliz longe da tua palavra. Retira isso de mim em nome de Jesus. Isso é válido, isso é necessário que eu e você façamos. Senhor, é a tua palavra que nos protege. Salmo 23, a tua vara e teu cajado, quer dizer, a tua direção e a tua correção é que me protege. E é por isso que nós precisamos estar afirmados no Senhor. Porque isso vai contra a nossa natureza. Mas eu sei quais são os planos de Deus para a tua vida, que são planos de paz, planos de graça. Colossenses 2, 6-8 fala assim, portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, estando, o quê? Enraizados nele e confirmados na fé, né? Ou edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. E o que o Paulo estava nos dizendo aqui, Paulo ele usa a imagem dessas raízes, e ele fala primeiramente, nós somos enraizados, uma vida espiritual que não é superficial, uma vida que tem profundidade na presença de Deus. Logo depois ele fala, nós estamos sendo edificados, primeiramente enraizados, logo em seguida edificados. Quer dizer, uma fé firmada, construída sobre um firme fundamento. Essa igreja tem 26 anos e nós estamos edificando debaixo de um firme fundamento, que é a palavra de Deus, e nós iremos edificar até que Jesus volte, amém? Esse é o firme fundamento, que nós estamos primeiramente enraizados e logo em seguida edificados, para em si, ele fala assim, e confirmados na fé. Quer dizer, a maturidade vem depois. Primeiro eu sou enraizado, primeiro eu começo a edificar algo para o Senhor, e logo em seguida a tua fé vai ser confirmada, os frutos virão sobre a tua vida, a graça do Senhor virá sobre a tua família. Então você e eu, a gente precisa entender os ciclos que nós estamos fazendo. Então eu quero nessa noite fazer um convite muito prático nessa noite. Cuidado com as filosofias que parecem sábias, cuidado com aquilo que você tem alimentado, cuidado com as tradições talvez da tua família ou do lugar que você trabalha. Tome cuidado com ventos de opinião que querem te levar de um lado para o outro. Sabe, queridos, nada é mais duradouro do que a palavra de Deus, e nada vai fazer com que você e eu permaneçamos fiéis do que a palavra de Deus. A liberdade sem raiz não é maturidade, mas sim uma vulnerabilidade. O pessoal do louvor já pode vir, por gentileza. E maturidade, né? E eu quero encerrar com Salmos 92, de 12 a 15. Salmos 92, de 12 a 15, fala assim, e o justo, o quê? Florescerá
Nós estamos falando sobre raízes, amém? Nós estamos falando sobre fundamentos, mas eu já quero te mostrar aquilo que vai acontecer lá em Salmos 92. É como se, queridos, talvez hoje na tua vida as coisas estão secas. Você está lá no Salmo 1. Meu querido, talvez a tua vida hoje está difícil. Vai para o Salmo 1, ora, pede raiz no Senhor, mas que em breve, Salmo 92 vai acontecer sobre a tua vida. O justo florescerá como a palmeira, ele crescerá como cedro no Líbano. Ele plantados na casa do Senhor, quer dizer, não é em qualquer lugar, não é em qualquer território, não é de um dia para o outro, mas é plantado num lugar frutífero, num lugar de bênção, é plantados na casa do Senhor. Eu e você, o quê? Floresceremos nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e não há injustiça. Essa é a verdade que Deus quer olhar hoje para você e já declarar para os anos que virão, daqui 5, 10, 15, 20, 50 anos, enquanto você viver nessa terra, que você possa declarar: em Ti, Senhor, todos os meus dias foram fundamentados, em Ti, Senhor, o Senhor é minha rocha, não há injustiça. Que eu e você possamos um dia chegar no final dos nossos dias e poder declarar: Senhor, o Senhor foi fiel em todo tempo. Porque nós somos bons? Não, por causa da misericórdia do Senhor. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu quero te convidar a você começar a olhar para Salmos 92 e olhar para Salmo 1. Bem-aventurado é o homem, é a mulher que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Essa é a palavra que eu quero declarar sobre você e sobre a tua casa. Que nessa semana você faça decisões por Cristo, que nessa semana você crie um novo fundamento firmado na palavra de Deus, que você feche as portas para tudo aquilo que não vem do Senhor, que você seja muito sensível à voz do Senhor e entender que talvez algumas amizades vão ter que ser deixadas de lado, algumas práticas vão ter que ser deixadas de lado, alguns costumes vão ter que ser deixados para longe de você, para que você e eu possamos declarar: Senhor, eu quero ser fiel até o fim. Sabe, queridos, quando eu olho estatísticas e vejo quantos homens e mulheres de Deus terminam a sua jornada de forma íntegra, isso é tão ruim, é tão difícil. A gente vê pessoas que começaram bem as suas caminhadas, mas escolheram pouco a pouco mover as suas raízes. Eu quero olhar aqui para dezenas de famílias que nessa noite vão falar assim: Senhor, eu quero ser fiel até o fim. Eu quero ser fiel, eu quero te amar até o fim. Quero te convidar a você ficar em pé, coloca a mão sobre o teu coração. E eu quero colocar aquele último banner para mim, Milene, por favor. Que antes de nós pedirmos fruto, peça raízes. Raízes no Senhor. Raízes do teu coração, que o teu coração esteja firmado nesse lugar. Raízes profundas produzem frutos permanentes. E quem está plantado em Deus não é vencido pela espera, não é vencido pela demora, não é vencido pelas tempestades. Amém, queridos? Coloca a mão sobre o teu coração e começa a orar sobre o teu coração. Começa a declarar a graça do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua família. Nessa noite de Santa Ceia, sonda o teu coração, sonda a tua mente e começa a declarar: Senhor, eu olho para Ti nessa noite. Senhor, firma as minhas raízes em Ti. Jesus, nessa noite, ó Pai, pedimos que o Senhor esteja sondando os nossos corações, as nossas vidas, Senhor. Nós nessa noite pedimos raízes profundas em Ti, Senhor. Há um plano do Senhor para que essa igreja frutifique. Há um plano do Senhor para que essa igreja seja uma bênção para a nossa cidade, para as nações. Mas nessa noite nós queremos pedir raízes firmes em Ti, raízes sólidas em Ti, raízes que permanecem em meio às dúvidas, raízes que permanecem em meio às tempestades, raízes que encontram nutrientes na Tua palavra, raízes que nos fazem prosperar, raízes que nos fazem permanecer meditando na Tua palavra. Senhor, olha para os nossos corações esta noite, olha para os nossos corações esta noite, tenha misericórdia, Senhor, e olha para nós, Senhor, olha para nós com compaixão, olha para a Tua igreja reunida aqui nessa noite, Senhor, que aqueça os corações que estão vazios, Senhor.
aqueça corações que estão frios, aqueça os corações que estão vazios, para que nós possamos sair daqui declarando: o Senhor reina para todos sempre. Amém.